sobre a escrita e a docência mais voltada, né, para o ensino fundamental 2, aí os anos finais, né, do 6º ao 9º ano. Conversar um pouquinho sobre como está sendo esse trabalho. Eu trouxe alguns trabalhos também para apresentar, como é que está sendo essa experiência, tá bom? E não poderia deixar de iniciar, né, essa fala usando o nosso professor Marcelo. Este ano eu me presenteei no sentido de abrir o livro e falei, vou lê-lo. E o livro do professor Marcelo realmente foi tipo os olhos, né, da Capitu, né, aqueles olhos de ressaca que meio que me puxaram, sabe? E eu falei assim, bom, é a partir daí que eu vou começar essa conversa, né? Porque se a gente vai falar de escrita, eu tenho que começar falando do porquê escrever. E eu encontrei essa fala do professor Marcelo lá no livro e me identifiquei bastante, né? Ele bota assim, a gente escreve para enunciar uma verdade definitiva, né? Para que alguém identificado leia. Ninguém escreve para nada. A gente não escreve para engavetar as coisas, né? A gente não escreve para simplesmente colocar numa gaveta. E aí, a partir dessa frase do professor Marcelo, eu fui para a sala de aula e me desprendi de uma aula de gramática, me desprendi de uma aula de literatura até, né, ou de redação com os meus alunos, e eu perguntei para eles, na sala de aula, gente, por que vocês escrevem? Eu não perguntei por que nós escrevemos, não. Eu perguntei por que vocês escrevem. E aí, para minha surpresa, muitos falaram assim, professora, eu escrevo para expor um sentimento. E aí eu parei e fiquei olhando e falei, mas você escreve para expor um sentimento? Sim. Sabe, professora, quando a gente não consegue sentir tudo, sabe quando a gente não consegue colocar para fora tudo? E aí eu consigo fazer isso escrevendo. E aquilo, falei, gente, mas às vezes escrever é tão difícil, né? E aí, essa aluna, né, ela falou assim, professora, sabe quando o sentimento ele não cabe mais em mim, aí eu vou para a escrita. Eu falei, pô, bacana. E aí uma outra aluna falou assim, professora, eu escrevo para fugir da realidade. Entendi. Mas aí você foge dessa realidade, aí como acontece? E aí ela falou assim, então, professora, nos meus escritos, eu vivo o que eu não consigo viver diariamente. Entendi. Tá. E aí um outro rapaz falou assim, professora, eu escrevo por escrever. E eu falei, mas você percebe que mesmo inconscientemente você escreve para fazer exatamente isso que o professor Marcelo falou? Para tornar a sua verdade eterna, né? Definitiva. E aí ele parou, ficou assim, me olhando, aí ele, será, professor? Eu falei, assim, onde estão esses escritos? Ele, eu guardei em algum lugar, mas não joguei fora, não. Eu falei, então, são as verdades que você tornou, né, definitivas. Elas estão eternizadas. Você só precisa retomá-las em algum momento da sua vida para, né, para se encontrar de novo nessa escrita. Ou seja, em todas essas falas, eu percebi o dia a dia. Ninguém falou que escreve porque mandam, porque tem que escrever, porque tem que fazer o dever de casa. O aluno em si, ele já vem para você, né? Ele já vai para a escola com essa necessidade de falar, de te mostrar a verdade dele, sabe? E aí a gente muitas vezes não dá essa atenção para o verdadeiro protagonista, sabe? Eu me sinto incomodada até às vezes de ter esse tom na minha fala,
porque parece que é meio que acusativo, né, isso, mas é que, na verdade, nós, enquanto professores, nós fazemos isso, sabe? Nós não damos a verdadeira atenção para essa escrita que chega até a sala de aula, entende? A escola, ela não está preparada para receber essa escrita que é impregnada de subjetividade. Por quê? Essa escrita, na verdade, ela está ela tá tão cheia de detalhes que não são controláveis, sabe? E isso para a escola é ruim, né? Como é que eu vou ter 38 alunos 40 vezes? Hoje eu posso falar aí, né, numa pandemia, no sistema de rodízio, vou falar de 20 e 20. Como é que eu vou ter o controle da escrita de 20 alunos? É difícil pra caramba isso, sabe? Como é que eu vou dar conta de 20 textos, 40 de uma turma? Eu estou falando de uma turma, um professor hoje, né? Eu me sinto, às vezes, um verdadeiro macaquinho. Eu garro ali, vou cá, rapidinho, volto lá, agarro naquele lá. Então, a gente não dá conta. Ou seja, fica muito mais fácil tornar o sistema ordenado, no sentido de controlar essa escrita, entendeu? E aí, eu não percebo esses discursos que o meu aluno leva para a sala de aula, tá? Eu não percebo essa escrita que o meu aluno traz para a sala de aula, porque eu fiz questão de estabelecer regras, né? E aí, voltando essa fala para a sala de aula, né? É exatamente o que a gente faz na sala de aula. Como é a nossa produção escrita na sala de aula? Ela é totalmente pautada para produzir redação. E quando eu falo produzir redação, eu me refiro exatamente a criar um produto. Eu tiro esse sujeito de uma posição de ser pensante, condiciono esse sujeito a seguir várias orientações, várias regras, e ele me entrega um produto. E esse produto, o que a gente faz com esse produto, né? Nada. A gente praticamente não faz nada. Porque, na verdade, não houve ali um propósito de se inscrever. Por quê? Essa escrita, ela foi produzida somente para uma análise linguística ortográfica, que é para isso que na escola, infelizmente, a gente acaba caindo, né? Vamos fazer a redação, vamos lá, galera. Aí o aluno, gente, mas vamos lá falar do conto maravilhoso. Aí ele até se empolga. Aí quando você fala, no mínimo 20 linhas, mas eu só tenho um tempo. Ai. Então, não quero não. E aí o professor ainda fala assim, não, valendo nota, porque, né, a gente se planejou para receber aquele produto. Eu tenho que saber como está, né, a escrita desse meu aluno. Então, no final, essa escrita, ela acaba sendo roteirizada, um produto, algo super pronto. O professor, ele acaba não planejando o que vem, porque vem tudo mais ou menos bem do jeito que ele pediu, né? E ao final, o que ele faz? Análise linguística lá de todos os erros. Vamos lá, acento aqui, vírgula ali, faltou aqui o personagem, bonitinho. Esse fim aqui tá errado, tu não pode botar esse fim, não. Pô, mas ele acabou a história. Pô, mas não pode botar fim. Na narrativa a gente não bota fim, não. Beleza, então, essa narrativa, essa escrita no Ensino Fundamental 2,
ela é simplesmente para produzir algo que o professor determina de maneira controlada, limitada, restrita, para que ele consiga uma classificação no final do bimestre, do trimestre, né? E aí vai. Mas no final, onde é que está realmente a produção dessa escrita enquanto linguagem, enquanto comunicação desse meu sujeito? Era nada. E aí a gente vira para o aluno, né? Classifica esse aluno, acaba rotulando, taxando, né? Ele não atingiu aquilo que a gente espera, então aí você não tem a capacidade, você não entendeu o gênero. Eu não pedi para você fazer isso. Você não entendeu esse gênero, você não entendeu o que era para fazer, você não atendeu a proposta, né? E aí você rotula esse aluno como não tendo o domínio da língua de maneira suficiente, né? Isso é péssimo, porque você atesta eu não vou dizer, eu não arrisco dizer um fracasso, sabe? Mas você joga um problema, você joga uma culpa para o aluno que, na verdade, não é dele. Né? Ele chegou com todo o gás para você, com toda a escrita, com todas as possibilidades para te dar a matéria-prima para trabalhar. Né? Ele te deu um texto, ele conversou contigo, mas aí você simplesmente falou, não, eu não quero esse tipo de conversa. Esse aqui eu não quero. Eu quero que você faça do meu jeito. A conversa tem que ser do meu jeito. E aí você estabelece essas regras. Né? E aí, como ele não faz do seu jeito, ele não é. Ele não dominou, né? Eu lembro muito dessa palavra domínio, né, pela professora Regiane. Ele é o que a gente faz na sala de aula, né? A gente fala para o aluno, você não domina isso, né? Na verdade, a gente nunca domina nada, não vou me esquecer nunca disso, professora Regiane, muito obrigada. Pulando, né, um pouquinho. E aí, como uma forma de ilustrar o que eu falei com vocês, né, o que eu falei até agora, dessa nossa passagem pela sala de aula, né, pela escola, o nosso trabalho em si. Quando eu falo nosso, gente, eu também me coloco nessa posição, tá? A nossa prática, ela é diária, ela é constante, a gente reflete diariamente sobre maneiras de trabalhar a escrita na sala de aula, e não é fácil não, porque a gente realmente não tem fórmula para isso. Só que a partir dos meus erros eu tenho redescoberto, e a partir de muitas leituras, até propostas pelo GRAPH, eu tenho redescoberto maneiras de fazer. Não vou dizer que tem dado super certo, mas algumas coisas eu tenho conseguido desenvolver e avançar na escrita dos meus alunos. E aí eu trouxe para vocês, como uma forma de ilustrar, esse PowerPoint, essa projeção aqui, foi de uma redação, uma prova, tá, de uma escola em que eu trabalho. E aí a proposta foi produzir... Tá bem pequenininho, peraí, deixa eu chegar pertinho. Foi dar continuidade, na verdade, foi dar continuidade ao texto da Princesa e da Ervilha, tá? Eu acho que aqui quase todo mundo vai conhecer esse conto, né? A Princesa e a Ervilha. Mas, pasmem, quando os meus alunos pegaram essa redação, foi de lavada. Por mais que eu dissesse assim, gente, é só ler. Gente, é só ler. Não, mas é só ler, é difícil pra caramba. Até porque as palavras, muitas dessas palavras que estão aí, não são palavras acessíveis a ele, a turma de sexto ano. Essa proposta foi para uma turma de sexto ano, tá? Desculpa, eu não falei antes. E aí, eu achei assim, a Princesa Ervilha tá bem bacana, né? Eu botei ali um pedaço do texto, e aí, ó, dê a continuidade à história. Eu poderia ter parado aí, né? Mas foi. Qual será a prova em que a rainha pensou? Como ficará a princesa diante da tramóia da rainha?
E o príncipe, será que ele vai querer se casar com a princesa? Será que a princesa é de fato real? Desenvolva. Caraca, mas eu dei todo um roteiro para ele só responder, porque na verdade eu fiz perguntas praticamente diretas e aí ele poderia só responder e a redação já estaria pronta, né? E na verdade, eu dei o comando desenvolva a história e crie um final surpreendente para o leitor. Ao final de toda essa limitação, porque eu condicionei a história desse meu aluno, eu ainda trabalhei as orientações, ou seja, ele tem que seguir, tem que colocar o título, tá, tudo bem, mas ele tem que fazer entre 20 e 30 linhas, ele tem que atender a norma padrão da língua, ele não pode copiar nenhum trecho, e a tipologia tem que ser narrativa, né, ou seja, em 50 minutos, ele vai ler o texto, né, decodificar primeiro, depois compreender esse texto, entrar nessa história que ele nem conhece. E aí foi o meu espanto da turma. Quase ninguém conhecia essa história. A Princesa Ervilha, quase ninguém. E aí eu tive que meio que contar, né, um pouquinho, e depois ajudá-los a começar a escrever, né? Então, essa proposta, ela está totalmente limitada, restrita, padronizada e controlada do jeito que o professor espera, né? Então, eu já sabia qual seria o produto que eu receberia. Não seria um produto com as marcas, né, dessa escrita, não teria as marcas do meu aluno, sabe? Teria ali a escrita pronta, do jeito que eu pedi. Aí, claro, né, como eles estão ainda em processo de desenvolvimento dessa escrita, eu vou em busca, né, daqueles 7.000 erros, né? Tipo aquela coisinha de você estar lá no jornal fazer os 7.000 erros. E aí eu trouxe também 2 produções. Uma atendeu ao limite de linhas, né, estipulado, fez ali entre 20 e 30, o outro não atingiu, ela fez ali na média de 15 linhas só, tá? Essa primeira produção, as 3 provas, né, reais, legais. E aí, durante todo o texto, a gente percebe os rascunhos, né, os rabiscos aqui do professor, porque a correção, na verdade, não é feita pelo professor da turma, tá, gente? Nessa escola a gente faz a divisão para que não haja uma sobrecarga, o que é até pior, porque foi um professor que planejou, outro professor que faz a correção. E aí ele nem teve acesso a esse conteúdo. Hã? Falou comigo, não? Não, estou falando assim, nossa, que dificuldade que deve ser para dar esse retorno, essa devolutiva. É bem difícil, até porque, como eu estou falando, a gente, como tem muitas turmas, né, para você não sobrecarregar, falar assim, ó, você vai corrigir essa, você corrige essa, mas no final eles nem conhecem, né, a criança, e aí fazem a correção, mas não de maneira personalizada, sabe? Que, assim, é a correção que eu gosto de fazer, como se eu estivesse falando com ele. Eu uso até o vocativo, fulano de tal, olha, aqui você poderia ter feito assim, tá, mas ó, tá bom, vamos desenvolver melhor e tal. E aí a gente percebe nessas 2 propostas, nessas 2 produções, os riscos do professor, né, os rabiscos, ele fez todas as análises ortográficas ali, mas não há nenhum comentário, nenhuma conversa com esse meu aluno. A conversa foi por meio de traços, rabiscos, e esse meu aluno nem sabe, às vezes, o que é isso. Entendeu? Ou seja, ele escreveu do jeito que foi pedido, para ele está do jeito que foi pedido, essa escrita está moldada do jeito planejado, mas o professor fez essa devolutiva assim. Tenho como ajudar esse meu aluno do jeito que está? Não tenho, né? E aí, assim, o que eu tenho buscado, né, como forma de até melhorar a prática? É claro que a gente precisa se basear, e pode passar, Del.
Aqui foi só realmente para mostrar, né, as correções que, infelizmente, a gente acaba fazendo, às vezes, até pela força do hábito, pela pressa, enfim. Que eu tenho buscado na sala de aula, para levar para os meus alunos, seria pautado assim, né, nos documentos que nós temos, nas diretrizes, nos documentos normativos, né? A BNCC, ela tem em uma das competências específicas da língua portuguesa, ela traz a escrita como uma apropriação para o reconhecimento, né, desse sujeito nas práticas sociais. Mas aí eu me pergunto, caramba, eu trabalho na sala de aula com a escrita não como uma forma de apropriação. As minhas práticas de sala de aula acabam não sendo essa forma de se apropriar, né? Ela acaba sendo essa maneira de me entregar um produto. E aí, no próprio documento, você encontra o que você tem que fazer, mas você não encontra como fazer. Então, isso para o professor tem gerado, né, grandes lacunas, né, um hiato enorme entre o que se lê, o que se teoriza e o que se faz na prática. Então, por isso que a gente meio que vai levando e vai tentando e vai escorregando e vai subindo. Então, o próprio documento estabelece que a gente precisa fazer com que esse aluno, né, nós somos mediadores nesse processo de apropriação dessa escrita enquanto linguagem, né, para que ele interaja no meio, para que ele consiga se perceber um ser, né, como nós somos seres históricos, nós precisamos, né, de toda essa comunicação e interação, mas a gente não, né, a gente na sala de aula é bem difícil, a gente não faz. E aí eu volto a reflexão inicial do professor Marcelo, né, quando ele fala que a escrita, ela precisa, quem escreve é para eternizar uma verdade. Eu volto aqui com essa reflexão, principalmente nesse finalzinho, quando ele bota aqui, ó, cada texto objetivo produzido a duras penas, e aí quando a gente fala duras penas, eu me refiro a esse produto pronto, né, que se limita a 50 minutos, que deixa o aluno descabelado num dia de prova, por nossos alunos, ele carrega a sombra de algo que precisa ser escrito e não foi. Né? E aí, em que momento nós vamos dar essa voz ao nosso aluno na escrita? Em que momento nós vamos permitir essa interação entre o nosso aluno e a gente? Em que momento nós vamos ser interlocutores nesse processo de aprendizagem mútua, sabe? Em que momento? E aí, voltando a mais um pressuposto, né? A gente tem aí os parâmetros. Eu acho muito mais próximo da escola, da sala de aula em si, do trabalho da disciplina de língua portuguesa, especificamente, óbvio, né? Porque a gente tem essas separações, do que a própria BNCC, porque ela detalha mais o que a gente pode fazer, sabe? Então, se a gente buscar, a gente consegue perceber que o trabalho pode ser feito de uma maneira bem produtiva, né? E os próprios parâmetros, eles apresentam para a gente essa coisa, essa escrita, né, no ensino fundamental, de uma partida da vida, do cotidiano desse aluno, sabe? De uma prática diária dele. Assim, deixa o aluno trazer o texto para você, sabe? E a partir desse texto, você trabalha algumas especificidades, as especificidades necessárias para aquela turma, para aquele segmento, até porque o próprio Bakhtin já fala isso, né? Essa nossa construção, essa nossa interação, ela resulta esses gêneros. Quando você interage, quando você
participa, né, desse processo comunicativo, quando você pratica essa interação, você tem o locutor, o receptor, a mensagem, né, todo aquele processo. Mas não é engessado. O meu receptor, ele também é sujeito ativo na escolha do gênero que vai ser usado nesse diálogo, sabe? Nesse processo de comunicação. Então, isso é refletido na escrita, sabe? Então, eu posso partir dessa escrita do meu aluno para poder trabalhar na sala de aula essa outra escrita, né? Que, de repente, um livro pede, um livro manda, um livro determina. Então, o meu aluno tem práticas diárias. O meu aluno é um ser histórico. Ele produz comunicação. Ele já usa os gêneros, sabe? E por que eu tenho, então, que anular tudo isso, ensinar de um outro jeito, com outras palavras, e falar, esse é o jeito? Mas ele já faz essas narrativas, tá? Ele já usa a entrevista, ele já faz o bilhete, ele já faz texto dissertativo, né? Por que a gente engessa tanto? Por que a gente fala, não, ó, isso não, joga fora, agora, ó, texto dissertativo é isso, hein? Blá, 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 siga essas características, ó, blá, blá. Caramba! Na prática do dia a dia, com a mãe dele, com você na sala de aula, com o coleguinha, com o tio da cantina, com o cara da secretaria, ele já interage dessa forma, né? Nessa interação, esses gêneros discursivos, eles já são condicionados, né? Só que muitas vezes a gente não se percebe enquanto mediador dessa forma. Nós achamos que a mediação, muitas vezes, é apresentar o produto, né? E aí a gente volta, infelizmente, a pensar naquela educação bancária, em que o aluno está ali para ouvir e acabou. Então, você anula, você silencia o aluno, você silencia a escrita, que era uma forma de trabalhar exatamente o que ele tem para te dar, né? Usa a escrita do aluno, porque ele já faz, ele já interage de uma maneira bem produtiva. Tanto é que ele transita, né? Ele transita pelos meios. Agora, nós podemos fazer uso desses gêneros discursivos na sala de aula de maneira diversificada, até porque são muitos alunos, né? Somos seres diferentes. E aí, se nós utilizarmos os discursos de maneira diversificada, nós vamos ampliar, nós vamos enriquecer, aprimorar, né? Todas essas coisas. Mas a gente precisa trazer para a sala de aula essa prática, essa vivência do nosso aluno da escrita do dia a dia, para mostrar para ele que isso também é o que está no livro didático. Só que, claro, né, com uma roupagem diferente, com uma cara diferente, com palavras diferentes, né? E aí, trazendo essa prática do meu aluno para o ensino tradicional, né, eu digo assim, para o livro didático, pautando isso no nosso material didático e tal, em algumas práticas que a gente realmente precisa seguir, né, metodologia e tal, eu construí com os alunos da mesma turma que fizeram aquela proposta inicial da Princesa e da Ervilha, a seguinte proposta. Eu só pedi para que eles fizessem um conto maravilhoso. Eu não determinei se era para continuar, eu não disse qual era o conto, eu só, né, a gente, a princípio, trabalhou um conto maravilhoso em sala de aula. Eu, na verdade, permiti que eles levassem, cada um levou o seu, contou a sua história. E aí, deixei que eles falassem, e a partir dali vamos criar agora o conto maravilhoso. Eu só pedi, né, para que eles não ultrapassassem ali tantas linhas, mas que também não fizessem só 15, para a gente tentar estabelecer pelo menos alguma coisa para que eu conseguisse entender o desenvolvimento de um conto, né, de um conto. E aí, tive produções maravilhosas, né? O primeiro conto maravilhoso, assim, que me deixou bastante entregada e pensativa, porque eu consegui encontrar
a prática, né, o dia a dia dessa minha aluna nesse texto. Ela gosta muito da Ladybug, muito da Ladybug. E aí o que ela fez? Ela contou, ela narrou a história da Ladybug na escrita. Ou seja, o conto maravilhoso dessa minha aluna foi a Ladybug. Mas aí, isso é maravilhoso? É o dia a dia dela. Ela vive isso. Ela acorda, ela assiste a Ladybug, ela vai dormir, ela assiste a Ladybug, né? Então, é a prática da vida da minha aluna que está aqui, sabe? E aí eu fiz a leitura do texto e dei a devolutiva no outro papelzinho. Eu não rabisquei, não fiz nenhum comentário aqui, porque eu acho assim, é uma violação no texto do aluno. Eu fiz um comentário numa folha à parte, né, de maneira personalizada, grampeei e entreguei. E assim, ela ficou super feliz, ela falou, caramba, professora, você gostou? Você assiste Ladybug? E aí, a partir dali, né, quando ela fez esse texto, ela sabia que o texto era para mim, sabe? Então, ela contou toda a história da Ladybug, ela sabia que eu faria a leitura do texto dela, e ela não se preocupou em, a professora não vai gostar que eu desenhe. Não, ela desenhou ainda. Ela nem me perguntou, professora, eu posso desenhar? Não, ela pegou e desenhou, sabe? Porque ela sabia quem estaria ali para receber. Ela sabia quem ia fazer essa leitura dessa escrita, sabe? Que é um outro sujeito que participou e que participa dessa vivência dessa aluna. Sabe? Porque eu tô ali no dia a dia com ela, né? Mesmo que durante, sei lá, 4 horas, 3 horas e meia, né? Mas eu tô ali com ela. E aí, quando chega o professor, assisti hoje o episódio da Ladybug fez isso. Ela sabe que eu já sei desse contexto, então ela me mandou aquele conto maravilhoso. Ou seja, a marca de um dia a dia da minha aluna. Entende? É um gênero textual, né? Ela fez o conto para mim, sabe? Ela conversou comigo por meio desse texto. Esse outro texto aí, também muito bacana, foi de uma outra aluna. E aí, nesse aqui, ela ainda seguiu um padrãozinho, né, de conto maravilhoso. O rei e a rainha, né? Mas aí, ela desconstrói isso quando ela fala assim, olha só, o meu conto é maravilhoso, tudo bem, vamos lá, vai ter rei e rainha, mas não vai ter esse negócio de princesa Disney, não. Não espera que seja toda essa animação, que não vai ser, não. E aí, o que me chamou mais atenção, por isso que eu trouxe para vocês, foi essa parte da primeira folha, em que tem um discurso aqui, né? Ela bota aqui assim, ó. Felipe respondeu, vou ver se você se encaixa no padrão de uma rainha. E aí ela começa a fazer perguntas, ó. Cor favorita, né? Na verdade, para saber se ela pode ser rainha. Cor favorita. Aí a Ayla responde azul. Aí o Felipe pergunta, vestido ou short? Aí a Ayla responde, short. Aí o Felipe, amor ou aventura? A Ayla responde, aventura ou amor? Aventura, com certeza. Eu não sei se vocês, professores, já passaram por isso, mas essa fase, que é o 6º ano, é a fase em que eles estão se conhecendo na escola, né? É aquela transição do 5º para o 6º, são alunos novos, às vezes a turma já vem, né, toda juntinha, mas tem alunos novos, e eles querem se conhecer. Gente, eles se conhecem fazendo, trocando bilhetinho assim. Eu peguei um bilhetinho, né, eu virei e tal, quando a menina passando, eu falei, deixa eu ver. Não, professor, tá, deixa eu ver. Eu peguei, tava assim, você gosta de lasanha ou pizza? Né? E aí depois eu chamei, eu falei, mas por que você perguntou isso pra ele? Você gosta de... Aí falou o nome do chiclete, você quer bola em bola? A professora é para conhecer, porque é aluno novo, né? E assim, eu não vou falar com ele na sala de aula, aí eu pergunto, porque aí depois eu mostro as outras meninas, não preciso ficar falando. Entendi. Ou seja, mais uma prática diária, mais uma prática social dessa criança espelhada no texto, na escrita dela, sabe? E ela conversa.
né? Ela faz tudo isso, ela tem essa liberdade, até porque ela sabe que quem vai ler sou eu, sabe? Eu, Tatiana, vou fazer a leitura desse texto e eu tô dentro desse contexto, porque ela vai lembrar, caramba, em algum momento ela sabe, a professora já viu a gente fazendo isso, ela vai entender o que é isso aqui, sabe? Porque eu poderia ter perguntado a ela, pô, por que você não botou um travessão? Por que você não botou uma perguntinha direitinha, né? Não, mas ela quis botar daquele jeito ali, porque ela já sabe que nesse contexto, isso que está, esse discurso que ela colocou aqui embaixo dessa narrativa, está dentro dessa entrevista que eles costumam fazer entre eles para se conhecerem. Entendeu? Então, eu achei muito bacana. Um gênero que apresenta mais uma prática diária dessa criança. Sabe? E aí, mais duas aqui. Essa primeira que fala da princesa e a costureira, ela vem narrando toda a história mesmo, né? Bem construída, de princesa, tá? Mas aí, ela também desconstruiu todo o negócio. Por quê? Aqui, o final feliz desse conto maravilhoso, ele não vai deixar de ser maravilhoso, né? Porque vai ter um final feliz. Mas não vai ser entre uma princesa e um príncipe, entre uma rainha e um rei. Não vai. E ela faz questão de falar isso. Esse final desse conto maravilhoso vai ser entre a princesa e a costureira. Olha que bacana. Ela conseguiu igualar, inclusive, as classes sociais. Ela pega a princesa, bota ao nível da costureira e vamos que vamos, sabe? Não há essa diferença para essa minha aluna. É uma prática social, né? Ela está conversando ali comigo de maneira a dizer para mim, olha, eu acredito que não há esse preconceito, até porque ela fala de uma princesa e de uma costureira, e ela tem liberdade para falar isso comigo, porque ela sabe que quem vai ler esse texto sou eu. E, ó, para enfatizar, foi bem bacana quando eu mostrei para a Del esse texto, ali no final eu vou pegar, gente, porque ela fez, tá aqui comigo, mas ficou bem escuro aí. Ela, quando fez esse texto, a parte de trás, que tá com aquele borrãozinho lilás, ela não apagou não, tá, pessoal? Isso aí foi um bilhete para mim. Ela veio conversar comigo. Olha o que ela falou para mim, ó. Escrevi essa história com o objetivo de tentar quebrar esse padrão de o felizes para sempre tem que ser com um homem. Espero que goste. Olha que bacana, né? E durante todo o texto dela, ela conversa comigo de uma maneira muito, muito aberta, muito livre, até porque ela tem essa liberdade, porque ela sabia que o texto dela seria lido por mim, né? Há aí uma interação, há essa interlocução. A escrita dela conversa comigo e a minha escrita conversa com ela, né? E a próxima redação também foi de uma aluna. Aqui, na verdade, foi mais um tom, né? Voltando à fala do professor Marcelo, né? De alguma coisa que precisa ser dita. Ela fez um conto maravilhoso, mas manifestativo, sabe? Ela fez lá um pseudônimo, se manifestou e no final ela acabou dizendo que a vida dela era uma verdadeira droga, né? E por que o conto maravilhoso tem que ser sempre muito bonito, se na verdade o que ela estava vivendo não era legal? E como que eu vou dizer para essa aluna que isso não é um conto maravilhoso? É um conto maravilhoso. Ela se encontrou nessa história, ela escreveu e ela sabia que eu estaria ali com ela. Então, o que eu percebi, né, nessas escritas, eu trouxe algumas só, eu acho que eu vi com mais latência essa prática do dia a dia. O que eu percebo nessas escritas?
que o aluno conversa com você, né? O aluno já vem pronto, né? A gente só precisa realmente ajudar nesse processo de, de adaptar, de ressignificar, de ampliar, de oportunizar, de dar caminho, de orientar. Mas o que a gente faz na sala de aula com esse cara é bem violento, é agressivo até, né? Você silencia, você apaga e você diz, faz de novo. Tá errado. A gente continua com esse sistema do erro e do acerto, do erro e do acerto, que quase nunca ele vai acertar, porque sempre vai ter um rabisco na redação dele. Eu acho que eu falei muito, gente. Eu me empolguei. Não, que isso. Nada. E é isso. Maravilhosa. Eu fiquei por aqui. Muito obrigada. Agora vamos seguir com a Del. Del, que eu apresento para você, quer? Não, você que sabe. Então, tá aberto aí para você. Eu posso continuar daqui, não tem problema não. Você continua? Pode ser. Então tá, eu vou só me mutar aqui para não dar interferência para você. Tranquilo. Tá, Bom, beijo, gente, tô aqui. beijo. Boa noite. Vou pegar o gancho aí da minha amiguinha. Por que a gente começou a trabalhar, então, através dos gêneros? E ele vai sendo, conforme a BNCC, retomado e aprofundado de acordo com o grau de maturidade. Então, ele vai fazendo, o próprio BNCC sugere que a gente vá fazendo essa espiral, que a gente vá apresentando os gêneros conforme a maturidade e a faixa etária dos alunos, né? Mas o trabalho com uma perspectiva de gênero, ela acabou redefinindo o papel do professor. Se a gente parar para pensar, até aqui, o professor, até essa perspectiva, era professor de redação. Depois ele passou a ser professor de produção textual. Até a definição do vocábulo, né? Redação e produção textual, né? Já faz essa distinção para a gente. Redação é a ação ou efeito de redigir, de escrever dentro de uma ordem e de um método. Quando teve essa modificação, essa atualização, a gente passou a ser produtor, né, especialista em modalidades, porque a produção textual já passou a ser uma disciplina que estuda a construção de textos e que ela vai reunir essas palavras e compor a língua com auxílio de imaginação e criatividade. Aí, para mim, essa palavra foi determinante, né? Porque aí o professor deixou de ter uma ação em uma sala de aula e passou a ser especialista em modalidades. Aí o espaço da sala de aula, ele acabou se transformando numa verdadeira oficina de textos, e que ela é viabilizada e concretizada com a realização de projetos. Então, eu trouxe para vocês aqui, já que a gente não pode estar falando de escrita e não botar vocês para escrever, né? A gente já tem uma possibilidade, porque quando a gente apresenta só a narrativa, ou quando a gente apresenta a escrita mais artística, acontece do próprio aluno dizer, olha, mas eu não sei escrever, eu não tenho isso, eu não vou ser escritor, né? Como é que eu vou fazer? Aí a gente já começa desconstruindo isso. Gente, olha só, você já pode criar uma poesia agora, né? Aí eu apresento para eles essas possibilidades. Ó. Número 1, a primeira vogal do seu nome. Depois a número 2, escolhe a porcentagem do seu dispositivo, porque agora eles levam, né, para a sala vários dispositivos. Está fazendo parte do nosso universo, né? Depois o mês de nascimento. E a estação do ano favorita, quando você acaba, você já tem um poema. Quem foi que disse que você não é um escritor? Quem foi que disse que você não é autor? E aí a gente volta até uma fala, né, muito interessante, que o autor é o primeiro leitor do texto, né? Pelo menos ele tem que se colocar nesse lugar de o primeiro leitor. E aí a gente começa a despertar esse movimento para um outro tipo de escrita e desconstruir esse paradigma, né, que eu tenho que escrever formatadinho dentro de certos limites e certas orientações. Depois, outro trabalho que a gente trouxe alguns trabalhos para vocês, para mostrar também
como é que isso está acontecendo na sala de aula, como é que a gente pode despertar isso. Esse é um trabalho que eu misturo com eles alguns conceitos, né? Então, o tema dessa atividade é receitas para uma vida melhor, para trabalhar com o texto injuntivo, criação de receitas. Aí a gente faz a receita poética, mas antes a gente trabalha a relação de texto e contexto, com as imagens que ele tem que escolher para colar, para fazer o seu mosaico lá de colagem, com que tenha relação com o que ele vai escrever. Então, no caso aí, essa aluna, né, elas escolheram pessoas que estavam realizadas, felizes, sorridentes, e aquelas que elas gostariam que, se não estivessem ali, ainda estaria melhor ainda. E aí ela bota a receita para ser feliz, e aí ela cria a receita dentro do gênero, da proposta, da estrutura textual que esse gênero propõe, né? E depois a gente bota todas as receitas, então aparece receita para tudo. Claro que a gente chega na literatura de cordel, né? E aí a gente mostra que muito mais que um gênero de uma herança nossa, né? A gente também aproveita para desconstruir a ideia de que narrativa só pode ser em prosa, né? Então eles constroem a história preservando os elementos da narrativa, mas ainda não dentro dos critérios, né? Claro, porque eles são adolescentes, são na faixa de 12, 13 anos, eles ainda não contam sílabas poéticas, não tem essa estrutura, mesmo na intenção de produção de uma narrativa só que em versos, e eles têm que escolher o tema do que está acontecendo e ver que eu posso escrever sobre o assunto que eu quiser. E aí, numa proposta de conto maravilhoso para escrever também, só que em versos, não em prosa, uma aluna também reconstruiu aí a princesa e o urso. Ela não quis o príncipe com ninguém. E aí também foi muito interessante que ela começa, né, com os marcadores, né, em uma noite estrelada, tal. Mas aí no final ela resolve se casar com o próprio urso e formar família com o urso. Por que não formar uma família com o urso? E ela fala depois, ela explica, porque depois na sala os próprios colegas questionaram isso, mas, gente, não pode, ela vai casar com o urso, vai formar família com o urso. O urso é um símbolo, é para dizer que pode ser qualquer pessoa, né? Outra atividade também que a gente parte daí, dessa interação, desse trabalho, em redimensionar, né, a escrita. A gente começa a preparar, colocando no corredor da escola, um dicionário de sentimentos, o que cada um, para passar a escrever, o que significa amor, pena, ódio, inveja, alegria, enfim. Dessa nuvem saem várias palavras. Depois eles têm que trazer uma foto física, isso também eu vou dizer para vocês que é um problema, porque hoje em dia só tem foto em celular, mas a gente consegue, né? Uma foto física, aí coloca um papel em cima e eles têm que fazer a silhueta da foto só com os adjetivos, as palavras que eles lembram desse momento que essa foto registra. Aí a gente começa a apresentar a imagem como um texto também, que o texto vai muito além do que aquele momento. Depois dessa silhueta feita com todos os adjetivos, eles vão construir um texto de memórias. As memórias daquele momento, daquele dia, ou das pessoas, as lembranças que traz das pessoas que estão na foto, ou daquela paisagem, enfim, não precisa ser exatamente foto com pessoas, eles podem escolher aleatoriamente, né? E aí, a gente também traz para a realidade, né? A gente apresenta para eles também o dado de realidade, como na minha apresentação eu trabalho tanto na escola privada quanto na pública, e na escola privada eu trabalho em escola de classe média alta, então a gente precisa também levar um pouquinho para tirar da bolha, né, esses meninos, esses jovens, para dizer que tem um mundo lá fora, que não é só o que eles estão vivendo.
E aí a gente parte a apresentar os textos, né, que a gente precisa valorizar também, né, as nossas autoras, Carolina, Conceição Evaristo. E aí eu apresento para eles um texto da Conceição Evaristo, que é Maria, e depois eles têm que escrever uma carta para Conceição Evaristo, que eles ficam muito impactados com essa leitura, e, e comentando sobre o que eles leram, né? E aí o que me chamou a atenção na carta desse aluno, e aí também é mais uma estrutura que a gente trabalha, de carta, o que a gente precisa escrever, e a gente já puxa para e-mail também, porque esses jovens eles sabem muito de aplicativos, de jogos, eles dominam essas ferramentas, mas a escrita via essas ferramentas ainda não é garantida por eles. Então, isso foi muito vivenciado, eu pude perceber muito com a pandemia, né? Quando a gente entrou para o ensino remoto da noite para o dia, quando começaram a falar comigo por e-mail, vários eu recebi no assunto, por exemplo, queria escrever tudo no assunto. Ele achava que o assunto lá do e-mail já era para escrever o texto. Então, a gente dá carta, já parte para o e-mail, porque hoje em dia dificilmente se manda carta, né? E aí, esse aluno, no caso, ele escreveu para a Conceição, né? E foi muito interessante ele ter dito, né? Que o início da história, que fala da saída do trabalho cansada, espera longa por um ônibus, me fez lembrar todas as pessoas que trabalham para o meu conforto. A bolsa cheia de sobras que alguém ia jogar fora, mas para Maria era uma grande refeição. Me fez refletir sobre o desperdício que praticamos sem perceber. Então, já plantando uma sementinha já fica bom, né? E aí, a gente chega também na história de brincar um pouquinho com as palavras, né? Que para a gente também é um objetivo desmistificar que dá medo escrever, que tem que estar sempre nessa formatação. E aí a gente apresenta fazer um poema dadaísta, que vocês também vão experimentar agora. Lá no tempo que a gente podia pegar em papel, recortar, mexer, eles recortam palavras variadas, não tem nenhum critério, viu palavra, recortou, e aí depois a gente propõe o poema dadaísta, né? Pega um jornal, a tesoura, escolhe o jornal, o artigo, a gente apresenta o poema para eles, e depois eles vão para a ação, cortam as palavras, colocam folha de imã nessas palavras, aí a gente coloca também para interação na escola, coloca os quadros de imã e quem passa, além de ler as produções deles, fazer dar sentido, a partir do partido, dar um sentido para o todo, eles construírem novos textos, né? E agora vocês vão fazer isso para a gente também, mas não nesse momento ainda. Primeiro a gente tem que recolher as palavras, né, para a gente poder dar conta. Mas então vão pensando aí nas palavras para chegar o momento de vocês terem que escrever isso, tá? Então, o ensino, sintetizando aí para a gente, o ensino-aprendizagem sobre a perspectiva de gênero, ele redefiniu o papel do professor, transformou o espaço da sala de aula, é um processo realizado em vários momentos e ele redimensiona as práticas e os espaços. Então, quanto mais a gente dominar esses gêneros, mais livremente, mais pleno, a gente vai conseguir descobrir e despertar no nosso aluno a individualidade. Porque ler e escrever implica em redimensionar essas práticas e espaços, né? Para levar o aluno para classificar o texto como o movimento dele de escrita, e não dentro de uma escala. Ler e escrever precisa estar muito claro para a gente, e aí eu me incluo nisso também, como professora de sala de aula, que são tarefas da escola. É uma questão a ser trabalhada por todas as áreas, uma vez que são habilidades indispensáveis, né? Ler e escrever é uma habilidade indispensável para a formação do estudante. E é responsabilidade da escola e não só do professor de língua portuguesa. Porque como é que ele não lê e não escreve história, geografia, ciências, enfim. Então, a sala de aula é o lugar da criação do vínculo com essa leitura e com a escrita, né?
pela inserção do aluno na tradição do conhecimento. Mas é preciso que a gente crie situações para que esse exercício da escrita se constitua numa atividade que seja intelectual e não em uma atividade mecânica de cópia. A produção escolar, né, tradicional, como a gente chama, se ela está sempre em um lugar comum, como a Tati falou, continue a história, escreva 25 linhas, né, escreva, acrescente mais 2 parágrafos, enfim, aí a gente tem um leque, né? Se a gente continuar nesse lugar comum, na submissão de rígida formalidade estrutural, a gente vai promover só que o aluno abdique de autoria. E não incentivá-lo na produção de textos livres, que vão exercitar a criatividade além de uma produção escrita. Então, a gente, enquanto professor mediador de leitura e escrita, eu gosto de dizer que eu sou mediadora, né, nesse caminho da leitura e da escrita, é quando a gente promove esse crescimento pessoal e social do aluno. Cada ação pedagógica comum, ela tem que ter uma multiplicidade de linguagem, que é isso que a gente desconstrói e vem confirmar com a BNCC, quando ela apresenta isso aí para a gente. Não que ela seja perfeita, mas pelo menos a gente faz esse uso a nosso favor, né? Então, esses novos códigos, eles provocam na escola a adoção de outros comportamentos. E a gente não pode negar que é importante a gente considerar que a língua que a gente fala hoje é uma, e a gente usa um código, e a gente ensina a escrever em outro código. Então, a língua que os nossos alunos usam não é aquela que a escola privilegia, a escola exige. E aí é importante a gente considerar aprender a escrever dentro de novos contextos, diálogos diferentes, propiciar essa participação. Então, agora é com vocês essa participação. Vocês vão apontar aí o celular de vocês no QR Code, né? E já que ficaram 3 coisas que a gente está começando, que é preciso continuar, podemos ser interrompidos. Quando você direcionar a câmera do seu celular para o QR Code, ou você pode entrar pelo link, né, daqui, se você tiver no computador, então tem as 2 opções, você vai ser direcionado para uma página que vai pedir para você inserir 3 palavras. 3 palavras para você tenham ficado até aqui. Então, a gente vai dar um tempinho para vocês escreverem as 3 palavras de vocês, né? Vou botar as minhas também, porque o professor também tem que ser leitor e escritor. Quer que eu bote no chat? Eu vou disponibilizar no chat, tá? Tati, você pode copiar e botar no chat para mim? Boto sim, amiga. Pego agora. Conseguiu? Peraí. Agora vai. Conseguiu ir? Não. Tá arrastando. Não. Peraí que eu vou fazer de outro jeito. Peraí. Professora, não é nada tecnológica. Calma aí, galera. Depois da pandemia, a gente teve que ser na marra. Não é?
A gente deu até segunda, na sexta-feira, 13 de março, e na Gente, segunda-feira a gente já estava atrás de um computador se reinventando. o quê? Foi uma loucura. Vê se vai aí. Já foi no chat. Agora é só o pessoal Foi? entrar, colocar 3 palavrinhas que vocês quiserem. Ai, pior que a Foi. gente fica de fone, fica não sei o que. Aí agarra o fone, muta o fone. Fala, meu Deus. Aí quando você acabar, você fala, agora eu tiro o fone, desliga isso, pega Nossa. isso. Não. Bom, então ensinar a escrever é, portanto, né, apresentar contextos de diálogos em diferentes linguagens, propiciar aos alunos a participação e inserção em diversos contextos de construção de conhecimento, de cultura, daquilo que é o imaginário coletivo e de interpretações diferenciadas. Então, todos os alunos devem entrar em contato com todos os tipos de texto. O processo é contínuo, com atividades prévias como suporte para escrever, né? O professor é mediador e coprodutor do texto e participa qualquer palavra. Planejamento, execução, revisão e reescrita. A reescrita, gente, também é muito importante, que é um momento dele revisitar, se ver como autor, o que ele pode fazer diferente. E aí, a gente tem numa sociedade hoje, se ela já era visual, desde 13 de março de 2020, então, ela passou a ser mais visual ainda, e entra em cena para a gente o texto midiático. Então, é importante a gente considerar esse emprego da narrativa fílmica na sala de aula, né? Quer dizer, a história do passar filme, ir além de ilustração de aulas e conteúdos. Então, para que isso aconteça, a gente precisa valorizar o material audiovisual nesse contexto escolar. É a primeira coisa, né? Como uma narrativa incentivadora de desenvolvimento. E para isso eu preciso repensar minhas práticas pedagógicas, né? Por quê? Isso também está previsto, tá? Que a gente trabalhe, que o professor de língua portuguesa considere o texto em muitas das suas modalidades, variedades de texto, se apresentam na imprensa, na TV, em meios digitais, né, na publicidade, livros didáticos, e considera também vários suportes. Mas quando a gente chega na sala e apresenta um filme, ou diz que vai ter filme, a primeira pergunta é: hoje não vai ter aula? É só filme? Qual é o filme em que eu vou ver em casa? Pelo menos essas 3 aparecem para a gente. Só que quando a gente busca, né, na pesquisa como que isso é visto, como é que esse jovem lida com essa imagem, a gente vê que 94% das atividades culturais deles tá ligada a ver filme. Mas, então tem um gapzinho aí. Se para ele é cultura assistir a filmes e a escola é um espaço de promoção da cultura, essa conta não está fechando. Onde que está essa questão? Né? Onde que tem esse hiatozinho aí? Primeiro, o filme pelos alunos na escola, tá? No ambiente escolar, ele é percebido 70% como lazer. Só não tem o que fazer, vamos ver filme. O filme para esse aluno, ele remete a 50% quando você pergunta para ele o que o filme te leva a pensar em quê, remete a quê? Cinema. 30% a diversão. Se o filme é considerado aula, 80% diz que não. Não considera filme aula. Ah, mas se gosta de assistir a filmes na escola, ele gosta. Ele gosta. E se o filme é considerado linguagem ou arte, para ele é arte. Não associa a uma narrativa.
É, então, como é que a gente vai naturalizar essa narrativa na sala de aula se o aluno não está preparado, e nem as famílias, tá? Porque acontece, quem é professor aqui sabe, se o professor começa a passar o filme, ou alguém da coordenação passa e pergunta, olha, já tem mãe ligando para saber se a aula vai ser isso, até porque agora a gente está dando aula com as famílias, dentro da casa das famílias, a gente está vivendo isso, né? É isso aí que vai ser. Então, nem as famílias também estão preparadas. Há professores que não consideram as habilidades e competências a partir de um filme. Ele pensa no filme como a temática, mas não com habilidades e competências. A comunidade escolar, né? Aí eu digo todos, professores, gestores, família, não admite uma aula centrada na narrativa fílmica e também não se sente confortável em avaliar conteúdo através de um recurso audiovisual. Isso até deu uma melhorada, agora que está tudo muito visual, né, muito a partir do ensino remoto, mas isso também ainda não está sacramentado. Se você coloca na sua avaliação, mesmo que seja online, coloca um vídeo, já dá uma desestabilizada no grupo. Aí, Porque a assim, avaliação... rapidinho, eles costumam falar assim, a aula vai ser só isso? Só isso. Vai ser só isso? É só isso, professora? Ah, tá. Porque a avaliação ela é sempre colocada numa moldura, né? Ela vem já numa moldura e ela não é pautada num perfil midiático. Ela é pautada no papel, né? O papel, na escrita. O professor tem que escrever no quadro, pegar caderno, usar o livro, tem que usar o livro. Se não usar o livro, tem que usar livro, né? Não estudou. O filme, então, não é visto como um gênero. Pelo aluno, não é. Trabalhar em sala de aula, Não tem. É muito interessante, né, quando a gente parte para isso. Então, na medida que a escola tende a pensar o texto escrito, e mais especificamente o texto didático, como a Tati falou, é do livro, é a folha de redação, ele acaba por excluir essas práticas que são socialmente desenvolvidas. Então, no ambiente escolar, continua sendo a visualidade a dimensão do significado. Né? Não tem, a não ser na área de ciências, e aí olha que interessante, né? Na área científica, documentário pode. Documentário tem um olhar científico, então é sobre determinada questão, esse é mais reconhecido. Agora, o filme de ficção aí já não tem muito. Então, na prática, o que a gente vê a gente que está em sala de aula já vê que a gente precisa de mais investimento, né? Da valorização desse ensino remoto, efetivamente, não como nos moldes como a gente chegou via pandemia, de como a gente está nesse híbrido meio lá, meio cá, que não é bem o híbrido, né? A produção de conteúdo e a melhoria dessa aprendizagem nesse sentido. Então, outra questão que a gente pode considerar, né, além da ilustração ou de uma motivação para aluno, porque isso também acontece, né? É motivação. E às vezes eu tiro até pela minha casa, as minhas filhas mesmo. Às vezes eu comento assim, estou cansada hoje. Ela fala assim, mãe, passa um filme. Chega lá e passa um filme, poxa, a turma vai adorar, vai gostar muito de você e você vai descansar. Então, assim, as minhas filhas são adultas, quer dizer, elas já cresceram com esse imaginário, né? Então, a gente pode aproveitar. Por que não linkar um exemplo aqui, né? Literatura de cordel, um livro no gênero dramático, né? Na estrutura de texto teatral escrito, porque o livro Alto da Compadecida, os 3 atos foram baseados, né? Foram inspirados, Suassuna se inspirou em 3 cordéis. Então, você pode apresentar o cordel inspirador para ele, entrar com a literatura de cordel, depois entra com o texto dramático, e depois faz a comparação, né? De que o que se perde, o que se dessa adaptação do livro, da obra da narrativa escrita, para o filme.
E aí, no caso, a gente até já pode chamar a atenção por que da diferença do livro ser Alto da Compadecida, da obra literária ser Alto da Compadecida, e o filme ser O Alto da Compadecida. Então, a gente precisa romper com a ideia, que é marginalizada, né, que o filme de ficção é uma atividade só para passar tempo, ilustrar. A gente precisa reconhecer o filme como gênero discursivo e possibilitar aí uma formação integral do nosso aluno, inclusive na linguagem cinematográfica, né? Narrar é resistir. Inclusive, agora, dia 27, né? Guimarães Rosa fez aniversário, meu escritor do coração, né? Ele diz que narrar é resistir. Então, se a gente precisa resistir, a gente também precisa proporcionar aos nossos alunos essa oportunidade de escrita. E é dever nosso, de professor e de todas as áreas, que eles possam dizer com significado o que eles querem informar, convencer, persuadir ou até comover. Promover uma descoberta de que escrever não é apenas preencher, sei lá, 15, 25 linhas, ou, atualmente, apertar Ctrl+C, Ctrl+V, né? Porque isso é a nova batalha agora, acabar com a ideia do Ctrl+C e Ctrl+V, porque para eles todos os problemas se resolveram nessa parte online. Então, a avaliação agora, mesmo nesse momento presencial, né, ou semipresencial, tem aluno que dia de prova quer ficar em casa, né? Mas para o aluno é necessário a gente despertar essa capacidade, e é nosso papel, despertar essa capacidade de escrever para dizer essa palavra, o falar deles, como a Tati trouxe aí nos exemplos dela dos textos, contar histórias, as histórias deles, falar das necessidades, dos anseios, dos projetos. Só assim eles vão descobrir que eles têm o que dizer, que eles têm conteúdo para dizer. Porque o que assusta é porque eles muitas das vezes não têm aquilo que está predeterminado para ele escrever. Até porque livro não é na casa de todos os alunos que a gente encontra. Na verdade, é mais fácil a gente contar as casas de quem encontra. E aí, de ambos as esferas, né? Seja na pública ou seja na escola privada, cada um por seu motivo, ou por falta de condições financeiras, ou por falta de valorização. A cultura é viagem, enfim, e não gastar dinheiro com livro, né? Então, desenvolver a escrita no Ensino Fundamental 2 é a tarefa da escola que deseja, né, romper com repetições do passado. É buscar novos conhecimentos, né? E é o que nos faz estar aqui hoje, né? Nem sei que horas são, né? Quase 8 da noite. O que nos faz estar aqui agora, aqui tratando disso, né? Fazendo esse diálogo para buscar novos caminhos, porque a gente acredita que o texto também é um diálogo, e não só com uma estrutura. Então, a gente não pode ficar só questionando na nossa correção se foi criativo, a coerência e coesão, se possui os elementos da narrativa, né? Perguntar pelo papel desse texto é muito importante, né? No diálogo onde ele participa, ele promove múltiplas possibilidades e relações. Trazer para o ambiente da sala de aula esse diálogo é trazer incerteza. Sei disso, né? A gente, também sou professora de sala de aula, a gente traz muita incerteza, mas é o caminho para uma direção ao novo. Pois a única certeza que a gente tem até agora é que as velhas certezas a gente não quer mais. E essa sala de aula não será a mesma quando acabar a pandemia. Quando a gente voltar a ter a sala de aula completa, né, seja sem as divisões, por conta dos protocolos sanitários, e aí cada escola fez o seu caminho, mas a gente não vai ter mais a mesma sala de aula. Então, o texto que é escrito pelo professor também é pré-requisito para a gente, para o nosso aluno,
E a gente tem que aceitar agora, incorporar, né, que a informação, e trazer isso para o nosso aluno, que a informação não é conhecimento. Porque a gente trabalha com um jovem que eles têm muita informação. Eu costumo dizer para os meus alunos que se eu for medir a quantidade do que eles leem quilômetros, que dá para ir a São Paulo ir e de volta. Se a gente somar todas as redes sociais, né, todas elas, aí leia-se Instagram, Facebook, né, Twitter, né, eles leem muito, mas eles leem partido. Então, eles têm informação, mas eles não têm conhecimento. E o conhecimento ele é construído, é uma habilidade para o aprendizado. E nós precisamos ter essa consciência, que o nosso aluno ele tem acesso a múltiplas informações. Quantas das vezes a gente chega em sala de aula, ele já sabe de alguma coisa que a gente ainda não sabe, porque a gente estava no trânsito, a gente estava se locomovendo, enquanto isso ele está acessando rede social. Mas a gente não pode ignorar o impacto disso na nossa sala de aula, né? E o quanto a disseminação dessas novas tecnologias faz com que o texto adquira cada vez mais novas configurações. E aí surge agora, né, uma nova atribuição para a gente, né, que o professor agora também é curador, né, porque agora a gente trabalha com várias plataformas. Quem trabalha em mais de uma escola, às vezes se vê dividindo, inclusive, plataformas diferentes. Numa escola trabalha com uma, na outra com outra. E a gente precisa selecionar, pesquisar, né, ver o que é relevante, saber o que desenvolve habilidade, né, pesquisar, comparar. E se a gente olhar direitinho, até março de 2020, a gente entrava na sala de aula, né, eu brinco com meus colegas que a gente entrava no talento, né, conforme a gente vai tendo mais tempo de estrada, a gente entra e vai dar a aula. Agora a gente tem um preparo muito maior prévio, de seleção de conteúdo, de análise crítica, e o que aquilo vai proporcionar no nosso aluno. E se a gente está falando de escrita, que a gente tem que fazer, a gente agora, eu vou fazer aqui a seleção da nuvem de palavras, o resultado de vocês. Vou apresentar as palavras que vocês criaram, e aí vocês vão fazer exatamente o que os alunos fizeram. Através das palavras que vão aparecer na nuvem, você vai criar o seu poema dadaísta. Você vai misturar essas palavras na ordem que for para criar o seu poema. Pode ser, gente? A gente pode fazer assim? Aí eu vou E dar a uma gente, enquanto isso, a gente para acabar, né? Vamos não fazer é, não é? Enquanto isso, a gente abre para vocês, né, falarem com a gente, interagir, né? Enquanto a gente capta aí o resultado. Eu não sei se tem alguém lendo o chat. Eu tô lendo aqui, por enquanto tá tudo bem. A Rosângela botou a narrativa fílmica é mais usada com os alunos menores. Verdade, até porque acredito até que a professora Regiane concorde, os menores, eles se apropriam mais, né, das coisas quando são mais visuais, né, Rô? Sim. Eu tô aqui apaixonada. Onde que a gente te acha? Apaixonada por a aula de hoje. Parabéns. Olha, menina, nem te falo, foi uma... Parecia até que foi legal, depois assim, fluiu, parecia até que eu estava na sala de aula com os meus alunos, assim, Não é, menina? Depois a gente chega, a gente... E aí eu tentando me policiar, Tatiana, para, até parece que está na sala de aula, para. Porque o professor tem, né, essa coisa de, não, gente, mas olha, calma. Mas é isso, assim, eu tentei trazer para vocês realmente o que eu vivencio, o que eu realmente, de uma maneira bem chata, né, acabo fazendo, mas
percebo, reflito sobre, e aí volto para o ponto inicial, refaço e digo para eles assim, vamos apagar tudo, vamos fazer de novo, esqueçam essa droga que a gente acabou de fazer, vamos fazer tudo de novo. Eles riem pra caramba, vamos lá, professor, então vamos lá, vamos fazer tudo de novo. E aí, quando a gente faz essa reconstrução, é muito bacana, sabe? Sai algo bem mais produtivo do que quando eu falo assim, ó, faz isso, faz isso, faz isso. Pô, parece um negócio tão... Deve ser chato, né? Eunice Tatiana, tem um comentário lá no chat muito legal, logo assim, no iniciozinho da fala de Tatiana, que foi da Rosana Carvalho, que já esteve também conosco, né, dando o curso. E ela disse assim, eu me lembro de quando eu tinha 15 anos, eu escrevia quando estava triste, com raiva, com tédio, jogava tudo o meu pensamento ali, e depois jogava fora. Incrível pensar nisso hoje, é terapêutico. É isso, é exatamente isso, Rô. Essa minha aluna, ela olhou para mim e eu só não falei aqui, né, na hora que eu não lembrei. Agora que eu me lembrei, ela falou assim, professora, eu escrevo quando eu tô com muito ódio. Menina, eu olhei para ela e falei, garota. Aí ela, sério, professora, quando eu tô com muito ódio, eu escrevo. Aí eu, mas por quê? Porque, sei lá, tu não compra um saco de luta? Aí ela, não, professora, porque quando eu escrevo eu consigo botar tudo o que eu não consigo sentir. Aí eu, meu Deus, ainda tem espaço ainda para sentir ódio? Aí ela, então, professora, eu fico com muito ódio. E aí, quando não dá mais, eu vou escrever. Aí eu, e você consegue? Ela, consigo. Boto tudo ali. Depois você faz o quê? Aí ela diz exatamente isso. Ah, eu jogo fora. E aí o professor Marcelo, no livro dele, né, fica até aqui como indicação de leitura, vale super a pena, ele fala até desse movimento catártico da escrita, né, confessional, catártico, que seja, mas que seja escrita e que você, enquanto professor, se aproprie dessa matéria-prima para planejar a sua aula. Sabe? A partir daí você trabalha especificidade, você mostra para ele o que é, né? Eu costumo dizer para o meu aluno assim, cara, ele fala assim, professora, mas escrever um conto é muito grande. Cara, você já faz isso quando você me conta que você faltou porque você matou a tua mãe, eu sei que é mentira. Você teve que fazer um texto enorme, ele fica me olhando. Aí eu, então, eu só quero que você faça isso no papel. Eles morrem de... Enfim, é isso. A gente tem que trazer o que ele tem de melhor ou de o que pode ser melhorado. Aquilo que ele acha que ele não tem e diz assim, tem, tá aí, ó. Vamos trabalhar em cima disso. Pronto. E eles gostam, eles falam assim, é mesmo, professor, isso dá para fazer alguma coisa? Isso é tudo. Bora, vamos começar daí. Entende? Porque ele tem que se encontrar enquanto sujeito, porque senão você fala para ele assim, você não sabe nada, coitado. Ele vem desde da educação infantil, chegou ao 6º ano, você continua falando para ele que ele não sabe nada, ele vai chegar ao ensino médio e nunca vai saber nada. Né? Aí ele vai para o Enem da vida, às vezes toma uma porrada do Enem e continua sem saber nada. Jesus, tadinha dessa criança, não faz isso não. É isso. Mas eu fico feliz com essa sua memória aqui. Fico bem feliz. Foi sua aluna, Tati? Quem? A Rô? Não. É do Graf. Acho que é do Graf. Não é a Rô? Não, aqui onde... Quem? Não, onde quem chegou aqui, a família aqui reunida para assistir Tatiana Carvalho? Quem? Tem um recadinho para você, Tatiana, lá no chat. A Tatiana Saldanha dizendo, professora Tatiana, sou seu fã. Aqui está... Seu fã está aqui te assistindo. Miguel juntinho nessa aula maravilhosa. Meu aluno, é meu aluno. Miguel, te amo. Meu aluno. Olha, gente, ficou muito legal a nuvem, tá? Já vou voltar lá na apresentação, para voltar lá no texto do poema dadaísta, para a gente poder esclarecer aí, ou, né, se alguém quiser ajudar a gente, falar, não tem problema não, gente. A gente botar aqui.
Então, olha só, gente, quando a gente fala em fazer o poema dadaísta, é porque a gente sai de pegar palavras soltas e dar um novo sentido, né, para esse texto. Então, lá no poema que ele propõe para a gente, é exatamente para a gente Acho que ela caiu. Eu acho que ambas caíram. Não, eu tô aqui. Deixa eu ver se ela caiu. Peraí. É, Deixa eu ver se ela tombou. Acho que não tombou, não. Peraí. eu aproveitando a deixa, eu sempre comentava com os meus alunos no ensino médio, principalmente, né? Mas na universidade também, o que seria da língua se não tivesse metáfora e metonímia, né? Porque em vez de dizer que ela caiu, você dizia, não, acho que ela perdeu a conexão momentaneamente, de forma involuntária e inadvertida, né? Mas aí você usa uma figura e diz, ela caiu. Pronto, é mais simples, né? Mas eu acho que, de fato, ela perdeu a conexão. Eu acho que sim, até porque eu tô Não tentando. aparece aqui na lista de pessoas, não aparece a Ela Deunice. falou que tá voltando. Está voltando. É. Está restabelecendo a conexão. Isso aí. A conexão. Eu, Não, o exemplo predileto, principalmente com jovens assim que já bebiam, é assim, em vez de dizer assim, vamos ali tomar uma cerveja, você dissesse, vamos ali beber uma certa quantidade, né? eita. Vamos tomar uma Brahma, não, vamos tomar uma certa quantidade de cerveja da marca Brahma, ou talvez de outra marca. Até terminar de falar, tá bom, a gente Né? saiu do bar. A gente até saiu. Olha, a Eunice aparece aqui novamente na lista de pessoas. Já tá? Aparece aqui na lista, mas eu não estou vendo ainda o íconezinho dela aqui, né? Tá com o Deixa eu microfone. ver se eu tenho como mexer na... Não, o que eu dei um toque a ela pelo WhatsApp, que eu achei que a atividade do poema dadaísta não tinha ficado necessariamente compreendida. Até o próprio acesso à nuvem, né? Onde é que está o resultado das palavras? A Ana Silva conseguiu, porque ela fez lá né? o poema, né? Ela fez o poema aproveitando as palavras. A vida é um eterno recomeço, um eterno aprendizado. Professora gentil ou muito dura exige sempre uma ruptura. Em nosso coração, resiliência perpétua. Né? Mas eu, por exemplo, não consegui. Não conseguiu nem pelo link, professor? Não? Não, no link ele me manda para enquete, né? Ele me manda para eu escrever as 3 palavras. Eu até participei na primeira fase, eu mandei para lá. Mas se clicar nele novamente, entra de novo naquele lugar. Agora, ela conseguiu, eu aqui não consegui. Eu consegui também. Tati, você conseguiu botar o link da... Voltei. Você conseguiu botar o link da segunda? O link para ele falar as aí, palavras. Parece que tem gente que... Tá, boto de novo. Formar Mas Deunice, é o seguinte, acho que o professor Marcelo está falando que não conseguiu, foi quando você deu aquele exemplo, vamos escrever, vamos fazer um poema dadaísta. Primeira vogal do seu nome, ali não era um não, aquele eu ali consegui, não é um poema. É esse aí mesmo. Eu não consegui ver a nuvem constituída a partir do primeiro movimento. Vou apresentar agora a nuvem, professor. Eu estou aqui o link, mas esse link leva para a submissão das 3 palavras. Isso aí a gente já fez, né? Já.
Mas a nuvem, não, ela tinha posto um QR Code, eu não sei se com aquele a gente ia ver a nuvem, só que eu, pelo menos, não consegui, ficou rápido, pouco tempo na tela. Né? A, a Ana Luísa conseguiu, então significa que não é um problema Conseguiu. geral. Não, às vezes é da conexão, né? Mas de qualquer forma, não, Infelizmente. eu acho que sua atividade é um desperdício. Eu gostei muito daquela que a Márcia mencionou, queria até te perguntar, porque aquilo me lembrou um texto antigo que fez enorme sucesso, Papo Cabeça, né? Não sei se lembram disso, já viram isso? É muito parecido com o que você fez lá, o Papo Cabeça. Está me fugindo agora quem é que produziu, né? Eram 5 ou 6 colunas para você levar o papo cabeça, uma conversa inteligente, né? Então você pegava uma formulação de cada coluna e combinava e dava sempre uma sentença, um período assim, exatamente o que você fez, só que de uma maneira muito criativa, né? Primeiro a vogal que aparece no seu nome primeiro, né? Eu E gostei aí, disso. é, aí o percentual que você está usando de conexão, sei lá, mais a sua prestação predileta, muito legal aquilo, achei aquilo muito bacana, eu acho que aquilo, inclusive, trabalha não apenas com a criatividade, mas trabalha com a percepção de sintagmas, não é? Porque para fazer aquilo você precisa construir sintagmas. Então, em vez de falar em funções sintáticas e tal, elementos, né, que compõem, você tem ali os adjuntos adnominais, os adjuntos adverbiais, orações subordinadas, você está operacionalmente, né, trabalhando com isso, né, que é muito mais interessante do que ficar classificando. Né? Então, é muito bacana pegar e montar. Né? E eu vou resgatar o papo cabeça de quem é. Na próxima aula eu digo. Numa atividade em uma escola também, foi até numa feira cultural, os alunos, né, estavam dispostos para fazer assim a explicação do conteúdo e tal, e ao final na saída, né, da sala, o visitante ele encontrava um papel 40 quilos, né, eu coloquei na parede, fixei ali com aquela fita dupla face, botei um papel 40 quilos e coloquei assim, deixa aqui a sua frase, né? E aí cada visitante deixava uma frase. Alguns começaram, e aí foi bem bacana que o começo foi bem assim, direitinho, né? Um versinho, uma frase embaixo da outra. E aí, do meio para o nada, ainda tinha muito espaço, os visitantes passaram a escrever nas laterais, acima, aí escreveram no meio, aí foram fazer uma diagonal. Falei, caraca, mas eles fizeram um poema. Eu tenho esse papel até hoje, faz mais ou menos uns 2 anos, 3 até, né, agora, tá enroladinho e tal, e aí toda vez que a gente faz essa feira cultural, e quando eu pego esse tema, eu ponho lá, para que eles façam essa releitura, né, os alunos, até porque os anos já passaram e já estão em outra série, eles conseguem ver que os pais escreveram, os filhos escreveram, e aquele poema ficou ali, ficou bem bacana. Foi bem coletivo, bem legal. Muito bom. Ah, tá aí, ó. Tá aí a nuvem. Caramba, hein? Olha, eu E acho aí vale que lembrar é, que a, assim as palavras que são maiores, né, que aparecem Apareceu com a mais. letra, elas são as que aparecerão mais. Uhum. olha, eu Então, amor, senti saudade, realmente nesse momento o que Diálogo, mais. saudade, né? diálogo, Interessante como é que saudade. saudade apareceu, né? Saudade apareceu muito, hein? É É. uma das maiores. Saudade, amor, Uhum. mediação, amizade, eterno aprendizado, recomeço, Uhum. resiliência. Yeah. Nossa, tem uma palavra Eu, tão grande ali, gente. Que palavra.
Protagonismo estudantil. Nossa, que bacana. Né? Achei Encorajamento. interessante aqui, a gente, para não passar batido, né? O Tiago Mota colocou aqui no chat. Boa noite, fui professor de ciência no Colégio de Aplicação da Federal de Goiás, né? E utilizei bastante a produção de textos individuais e coletivos nas aulas práticas de laboratório, no projeto Horta e no projeto Xadrez. Parabéns. Então, assim, primeiro, o professor da área, né, de outra área que não esse, né, que é uma velha questão mal resolvida, né? Qual é o lugar para se aprender a escrever na escola, né? Então cai naquela coisa, bom, aula de redação para produzir as fórmulas das provas e tal, é o professor de português, mas e o resto, não é? E além disso, quer dizer, quando chega na universidade, eu que tenho como tema principal nos últimos anos a escrita acadêmica, a gente vai ver assim com muita clareza que as ciências não escrevem do mesmo jeito. Então, existe uma dificuldade aí na transição para todos os estudantes para o mundo acadêmico, mas o estudante tem na educação básica, via de regra, um contato com uma escrita basicamente da área de humanas, é a escrita da literatura, é a escrita da filosofia, é a escrita do jornalismo, não é? Do jornalismo de opinião ou de informação. Ele não sabe o que é a escrita da química ou da biologia, está fora. E a escrita da matemática ele conhece com fórmulas e da física, né? E, na verdade, é também uma questão, né, que a gente... É como se você produzisse uma dissociação negativa e involuntária, né, entre escrita e conhecimento. Quer dizer, escrita é uma coisa que a gente faz na aula de português, não é? O conhecimento, né, está nas outras disciplinas todas e tudo mais. Verdade. Né? Mas até o professor, às vezes, né, ele fala assim, quando ele vê, sei lá, algum problema, não, ó, aí o professor de ciências, às vezes, história, sei lá, tá? Aqui, ó, aí vira professor de português, aqui, ó, o problema aqui, ó, teu aluno, tá vendo, ó? Como se você, sendo professora, né, da área de linguagens, fosse resolver o problema e ele não tivesse a mesma responsabilidade. É isso. Tem outro poema dadaísta aqui, da Tatiana Saldanha de Souza. A Tatiana juntou ali, já vi que ela juntou ali várias palavras da nuvem. A amizade em tempos pandêmicos deixa saudades, buracos enormes que exigem de nós carisma para sobrevivermos ao momento. Arrasou, Tati. Arrasou, Tatiana. Não, conseguiu, né? Fez, não é? Arrasou. Arrasou. O dadaísmo era uma das inúmeras correntes ali precursoras do modernismo, né, de ruptura, exatamente com as fórmulas. Eu aprendi a minha aula como na prática de ensino, quando eu fui licenciando, eu tive que dar 4 tempos de aula sobre os antecedentes da Semana de Arte Moderna. Então, apesar disso, já tem mais de 40 anos, eu me lembro ainda do tanto que eu estudei dadaísmo, futurismo, né? E os surrealismo. Surrealismo, manifestos. Estudava isso tudo, manifesto cultural. Nossa. Estou vendo essas palavras e me recordando assim, eu durante muito tempo usei a situação da folha em branco, não é? Como uma situação do desafio para a gente colocar o que você faz diante de uma folha em branco, podendo, inclusive, não fazer nada. Não é? Pode desenhar, pode escrever e não fazer nada. Eu não tenho, e fiz isso anos, décadas, com estudantes das mais diferentes idades, mas concentradamente entre o ensino médio e até o final da graduação, digamos, estudantes entre 15 e 25, mas às vezes em cursos, né, cursos de especialização. Ninguém, jamais, em turma nenhuma, escreveu sobre algum tema dissertativo. As pessoas, diante da folha em branco, falam disso aí, ó, saudade, amor, tristeza, alegria, sonho. Ninguém assim escreveu sobre como conciliar o progresso e a preservação do meio ambiente. Né? Ou sobre como resolver o problema da escassez de água no planeta. Ninguém escreve sobre essa coisa. Talvez agora,
Esses termos que eu falei, a escassez de água, pode ser a juventude, assim como a gente encontra uma Greta da vida aí, né, no Brasil, talvez, e que diz, não, gente, não me atormenta ver o mundo ruindo, mas ela vai falar disso sob o ponto de vista de um sentimento, isso que eu quero dizer, né? Ela não vai fazer sobre o assunto, né? Não é uma coisa Sobre assim, o tema proposto. Não que não seja importante aprender a escrever esse tipo de coisa, mas de que não começa por aí, né? O olhar da gente para a realidade não começa por aí, principalmente de jovens no sexto. Você falou do sexto ano, Não, né? não tem como. Não tem como. A criança, na verdade, ela tem que até se sentir segura para fazer isso, mas para isso você tem que deixar que ela se aproprie, né, dessa escrita para que ela Claro. tenha essa vontade de se desenvolver para tal. Por isso que eu arrisco dizer que, por mais que a gente relute para escrever, querendo ou não, essa primeira escrita, assim, sei lá, vou escrever, é catártico, sabe? Acaba E sendo. a gente não pode engessar isso no ensino fundamental 2, porque ele já vai perdendo no seguinte, né? Que aí já vai ter um outro foco, vai para outro segmento, é outro foco, isso se perde. Então, e ele aí já vem... Você fala para o aluno usar a imaginação, mas aí você deu todo o roteiro para ele fazer. Pô, ele vai usar a tua imaginação, não é a dele. Beleza, bem, mas o setting da sala de aula não é um setting da psicologia clínica, né? Você não tem as ferramentas, as condições. Então, assim, quando a gente fala em catarse, em falar livremente, usar criatividade, isso é também tentar respeitar um momento de vida, um momento de desenvolvimento. Então, são jovens aí, 12, 13 anos de idade, não é? Nessa transição, né? Tem outros aspectos de ordem sociobiológica, vamos dizer, né? São pessoas que estão... Então, você tem que reconhecer esse lugar, essa condição, respeitar essa condição, e aí sim fazer uma mediação entre os movimentos dele e os movimentos que você considera que ele tenha que aprender a fazer. Mas não é chegar e, olha, zera tudo aí, ó, apaga aí, desliga aí, que eu vou botar você no modo sob meu controle total, né? Que é muitas vezes o que a escola quer fazer. Né? Exatamente. E a gente tem que tentar né, não ceder a essas pressões, né, de botar na moldura essa escrita, porque senão depois a gente não resgata. É difícil resgatar essa escrita autoral, essa busca, e fugir da tal da síndrome do papel em branco, né? É muito difícil. Muito difícil mesmo. Depois que esse aluno é silenciado, fazer esse resgate fica bastante difícil. Depois que eles fecham, né, que as pessoas se fecham para a relação, fica bem mais difícil, tem toda a razão. O que a gente vai ver muito lá no ensino médio, eu não sei fazer, eu não tenho ideia, não sei como é que começa, não sei como é que termina. Né? Vou apresentar de novo, peraí, Desirê. Oi? É que a Desirê está pedindo para ver a nuvem de palavras, para ela poder fazer o dela. Tá aí já, vou botar para você, Desirê. Para você fazer também. Desirê falou que o pai dela não usa metonímia. Não usa metonímia, usa superlativos. Só usa superlativos. Eu recebi esses dias um filmezinho desses de internet, que o cara disse, meu pai fica obcecado por português, aí o cara fica provocando o pai e chega, ô pai, você devia ver um perfil o cara, do rapaz. Mas o pai fica extremamente irritado. Assim, meia preocupada. É engraçado. É muito bom. E ele já está aceitando até que quando as pessoas mandam indicação do que ele quer de erro que ele fale com o pai. Exato. Não, então, quando a gente fala isso, quer dizer, eu acho que estou fazendo essa observação porque houve muitas leituras precipitadas, superficiais,
de percepções importantes, como o construtivismo, como agora a questão do letramento e outras assim. Você vai transformando aquilo não numa nova construção da aprendizagem, você vai transformando numa espécie de poção mágica, né, que entra no lugar de tudo que existia, e isso não existe. O que a gente está defendendo sempre é alguns princípios, quer dizer, então entender como é que aquele aluno está, quem ele é, do que ele precisa falar. Agora, por exemplo, com esses casos aí, tragédias escolares, né, de alunos, eu sofria bullying, ele não dava nenhum sinal, né, nunca teve nenhum problema com ele ou com ela na escola, e a pessoa, de repente, aparece e comete uma barbaridade, um crime em série, quer dizer, quanto disso aí tem a ver com a pessoa não ter encontrado na escola minimamente um reconhecimento de quem ela era, né? De um mínimo de escuta. Não é que o professor vai se transformar, né, num terapeuta que descobre questões profundas, não é nada disso, mas assim, você minimamente dá à pessoa o espaço para que ela fale. Então, vê que lá a história do conto, não é? Que a moça faz o conto, né, e no conto ela coloca o que ela quer colocar da vida dela. Então, ela está com uma preocupação, né, com questões sociais, de discriminação, e aí cria uma história em que isso aparece, né? E o professor, obviamente, tem que ouvir essa história, tem que conversar com essa história, né? E dentro dos seus limites de professor, né? A gente não está também formado para ir além disso, mas vê que ela conversa, você vê tal coisa, você vê a Ladybug, então isso aí não é que você vai parar aí, mas isso é conversar com o que a pessoa tem para te dizer, não é? Você vai conversar com o que mais, não é? É exatamente essa interação, né, dialógica que a gente precisa ter com o aluno, e muitas vezes, ou quase sempre, a gente nunca tem. Em 50 minutos, né, Tati? Nem sempre dá. Você entra já, joga a bolsa, então, bom dia, pessoal, vamos lá, caderno, livro, tal, página. Aí o aluno fica ali, você já diz assim, tudo bem? Aí olha para o outro, trouxe o trabalho, tu nem esperou a resposta daquele ali que você perguntou tudo bem. Você nem quer saber se está tudo bem, você já falou, né? Está tudo bem. E agora, então, que tem que ligar tanta coisa, que até acabar de ligar tudo, de conectar, entrar na sala, entrar no Meet. Aí, assim, acaba a aula uns 5 minutinhos antes, porque aí você tem que conectar, a internet cai, aí você, né? Nossa, é uma loucura, realmente. Aí você não tem esse tempo de, né, participar e dialogar com esse aluno. Então, por meio do texto, ele faz isso contigo. Né? Então, hoje eu me aproprio de todos esses textos, eu capto todos eles, eles ficam assim, professora, posso entregar amanhã mais um? Pode, me dá. Eu vou pegando e no final, depois eu fico enlouquecida. Quantas vezes, né, Tati, tendo que fazer a gente descobre algumas coisas pela redação, e é preciso entregar até o texto para a equipe para alguém, né, da coordenação, o psicopedagogo, a orientação, alguma coisa para que ali naquele texto a gente percebe alguma situação, capta alguma situação que na verdade, vai extrapolar a nossa... Exatamente. É como o professor Marcelo falou, ele utilizou a escrita, né, porque ele está na escola e aí de repente ele pensa, não, vou escrever. A professora me deu a oportunidade, aí ele vai falar comigo através desse conto, me falando da história dele, aí eu vou, né, com todo cuidado, aí você já leva para a coordenação e tal, mas fica ali com a matéria-prima para trabalhar. Pergunta, isso aqui é um personagem? Por que você não quis dar nome? Às vezes não dá nome, né? E vamos trabalhando, é isso, você vai trabalhando algumas especificidades a partir do que ele te traz. Isso. Mas eu não posso virar para ele e falar, não é isso aqui que eu quero, não. Não pode. Tem que quero deixar. Outra coisa. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele vive aquilo, ele vai fazer daquele jeito ali. Né? É isso. Não tem fórmula pronta para o diálogo, né? Não tem script pronto para as histórias que são construídas na interlocução. Se a gente quer colocar em prática uma perspectiva dialógica, dialética, interacionista, discursiva, a gente precisa estar disposto a abrir mão das caixinhas, dos scripts. Obviamente não é gerar o caos e o improviso, né? Você tem uma conciliação entre
conferir alguma lógica, né, alguma organização e ter o espaço do diálogo e da interação. Quer dizer, e aí que entra a ciência, a arte, o talento do professor, né? A sua formação devia estar calcada nisso, né? Porque para ficar intermediando aulas prontas, a gente é cada vez menos necessário. É isso aí. Vamos combinar, né? Melhor assistir uma coisa, uma superprodução, né? Vai lá, bota num canal, vê uma coisa super produzida, alguém falando super bem sobre o negócio. Eu acho que o nosso papel é cada vez mais, e esse é um papel insubstituível, né? É verdade. Conseguir fazer essa mediação, ou como esse conceito novo que surgiu, a BNCC já bastante, da curadoria, não é? Curadoria. De que você, né, está ali tentando gerenciar um processo de produção de sentidos e de falas e de textos, essa coisa toda, e que você não é propriamente alguém que está ali só para ficar corrigindo produções, né? Exatamente. Você está tentando ajudar o próprio estudante a transformar-se ele próprio num alguém hábil para fazer a curadoria da informação, e que agora, nesse mundo de fake news, né, e de proliferação de fontes de informação, né, é cada vez mais necessário. Né? Como é que você gerencia essa profusão de informações, de opiniões que circulam? Né? Olha, mais um poema dadaísta para a gente fechar aqui também, que já dei os 5 minutos de tolerância. Para começar, estou dando 5 para terminar. Prazer, né? vem antes do amor, a saudade, o diálogo do sentimento. Nossa, que lindo! Lê alto, Deunice, lê alto. Tem antes o da Desirê. Não, mas Lá a Desirê... Não, a a Desirê não chegou a fazer. Ela só perguntou se era um poema dadaísta. Não, colocou assim, não é lá? O sentir do sentidor, cheio de saudade e amor. Revela a criatividade e a autoria do seu criador. Quando o diálogo não é suficiente, temos de dar um passo à frente e com a escrita dizer aquilo que se sente, mas ainda não se pode fazer. Maravilha! Lindo, Desirê. Nossa! Da Amanda, prazer vem antes do amor. A saudade é o diálogo do sentir. Posso sentir o envolvimento na interação. Como é bom ter autonomia no meu sentimento. Que legal, que legal. Tem outro aqui da Estela. Promover espaço para exercer a autoria proporciona ao dono da escrita boa dose de autonomia, expressando sua criatividade. Seu envolvimento com o produzido entrega ao leitor a possibilidade de compartilhar seus conhecimentos sobre o que é vivido através do texto. Está vendo? Maravilhoso, hein? Somos todos produtores de texto. Todos autores. Eu acho assim, uma coisa muito saudável para nós, para tentar também dar um fecho, professores, a escrita e docência, é que a gente também escreva. Tá? Por mais que ensinar não seja necessariamente espelhar para o outro uma coisa que se sabe, né? Tem essa velha discussão, quem sabe faz, quem não sabe ensina, e a gente brinca lá na Faculdade de Educação e que não sabe nem ensinar nem fazer, dá aula para professor, né? Que é o nosso trabalho. É uma autogozação. Então, assim, eu acho que tem vários lugares em que você pode estar para ser um bom professor, mas eu acho bem saudável que a gente exercite a escrita, exercite por todos os motivos que a gente defende para as pessoas como um todo, mas também para a gente como pessoa e como professor, né? E muitas vezes fazer exercícios que a gente pede ao estudante para fazer, e a gente faça também, é bem legal isso, a gente se aproxima mais, inclusive, talvez dimensione melhor o grau de dificuldade, né? Uma coisa é você redigir um enunciado, fazer um comando, outra coisa é você executar a tarefa que você está pedindo. Isso aí. É bem legal, né? É bem legal. Principalmente no tempo que a gente possibilita que ele faça, né? Exatamente. Você não está no outro lugar, o professor não é um amiguinho, né, da turma, tem que ficar bem claro, mas ele é alguém que está em diálogo, então é interessante ele usar todos os recursos que ele tenha para tentar se colocar no lugar do outro, né? Verdade. Gente... Olha, a Desirê fez outro. Desirê está... Olha, para fechar agora, hein, professor?
Olha como esse que ela fez. Acho, na saudade essa escrita a dor, que nos testa a resiliência, para superá-la seja como for, mas sempre com sapiência, sem perder jamais ternura e amor. Tem até um intertexto com Che Guevara, né? Não é? Ó, Se não fosse foi desse. a lenha. E olha, eu vou fazer assim, uma inconfidência aqui no memorial dela. Ela falou que ela desistiu de ser poeta. Eu acho que ela não desistiu de ser poeta. Ah, não deveria ter desistido. E acho que ainda pode, então. Ela desistiu, mas a poesia não desistiu dela. Eu acho que talvez ela pode ainda animar esse lado aí. Ainda está em tempo, Desirê. Tá certo. Gente, olha, eu faço minhas as palavras da Tatiana, que aula maravilhosa. Não é para puxar brasa para o nosso assado, como diz a Rejane, mas foi mesmo, foi uma aula muito legal. Eu estou acompanhando todas elas, né? Fico muito satisfeito de a gente ter conseguido, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, trazer nossa experiência, nossa visão, trazer a discussão teórica junto com a prática, não é? A famosa praxis, né? A junção prática. Então, queria dar também meu agradecimento aos colegas, todo mundo envolvido, porque para a Deunice e Tati estarem aqui falando, uma opção de gente também trabalhou nas bastidores, né? Com certeza. Para vocês, né, dizer que a maquiagem ficou ótima, tá? Na minha apreciação. A gente nem parece que a gente deu não sei quantas aulas hoje, chegou em casa gente, correndo. Desse jeito. Eu já cheguei jogando as coisas e calma. O Arthur Chechel, que tão tristemente nos deixou, né? Uma figura maravilhosa, um intelectual, um escritor incrível. Ele contou uma história inesquecível. Eu acho que se passou com a Marina Lima. É uma artista que vai assistir o show e não gosta de nada do show, mas aí, querendo dizer alguma coisa, ela diz, nossa, sua pele está ótima. Aí ele diz assim, não, agora quando você não tiver nada de legal para dizer ao fim do show, você diz, olha, sua pele está ótima. Mas não é o caso. Porque a aula foi maravilhosa. E, além disso, a gente só deu uma tapeada para poder chegar aqui. Além disso, a maquiagem está... Nós entramos, chegamos a casa às 6 horas, era uma falando com a outra. E aí, já chegou? Então, só caminho. Correndo. Eu vou passar, gente. Muito obrigada. Para o encerramento, eu não sei a Keila fazer um encerramento formal, para a gente fechar a gravação aqui. Obrigada, né, por tudo, pela confiança, parceria, participação. É isso. Né? Nossa, que noite maravilhosa, meninas. Parabéns, muito obrigada pelo carinho de vocês, por essa aula espetacular. Só elogios. Nós que agradecemos. Semana que vem tem mais, ajuda. Obrigada, gente, pela presença de vocês. Uma boa noite, um bom descanso. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Até o próximo. Beijo. Tchau, boa beijo, noite. Querida. Tchau. Boa noite a todos. Beijo! Tchau, boa noite. Um beijo, Tchau. Parabéns. Até semana que vem, pessoal. Às 18h30. Dia 6 de julho, hein? Boa noite a todos. Boa!